Desvendando a superleitura. Esse material reúne técnicas exclusivas do método superleitura e é ideal para você que gostaria de ler mais em menos tempo. Independentemente do motivo que te trouxe aqui, uma coisa eu sei, você quer ler mais e mais rápido. E vou te ajudar a fazer isso. Serão 3 níveis de leitura rápida, iniciante, intermediário e master. Cada um deles vai te dar acesso a uma técnica específica de leitura dinâmica e, ao fim do e-book, você poderá unir as técnicas aprendidas com o objetivo de ler um livro em 5 horas. Para melhor aproveitamento das técnicas aprendidas, indicamos que todas as dicas oferecidas aqui sejam seguidas à risca para que os resultados apresentados sejam satisfatórios. Além disso, a prática leva à perfeição, portanto é primordial que você treine os exercícios aqui propostos para desenvolver diariamente a sua velocidade de leitura. Pronto para se tornar um super leitor? Então vamos lá! Medindo sua velocidade de leitura, nível 1 e iniciante. Uma coisa é fato, e a partir de um certo ponto, na medida em que sua velocidade de leitura aumenta, sua capacidade de assimilar o conteúdo começa a cair, não tem como negar. O legal é que na medida em que você pratica, sua capacidade de assimilação vai se mantendo em velocidades de leitura cada vez maiores. Então, começando pelo começo, esse book tem o objetivo de primeiramente te ensinar a medir sua velocidade de leitura atual. Para que você compreenda, a velocidade de leitura é medida da mesma forma que velocidade de digitação, através de palavras por minuto. Basicamente o que nós precisamos fazer primeiro é pegar seu livro de prática e medir sua velocidade de leitura em palavras por minuto. Bora lá! Pegue o seu livro de prática. Se é um livro que você já estava lendo, vá até o ponto em que você parou. Se é um livro novo, pule o prefácio e vá até o primeiro capítulo. Coloque uma marca logo antes do ponto em que você vai começar a leitura. Se for no Kindle ou outro dispositivo de leitura, faça a marcação da palavra ou da primeira letra. Esse vai ser o seu ponto de partida. Coloque o cronômetro para 2 minutos, e o que eu vou te pedir aqui é para ler. Leia normalmente, para compreender com clareza o que você está lendo. Nada de tentar acelerar sua velocidade de leitura ou ler o mais rápido possível. Para medirmos com clareza a sua velocidade de leitura atual é muito importante que você leia na velocidade em que lê normalmente. O foco aqui não deve ser em ler o mais rápido que você puder, o foco deve ser total em ler para compreender o conteúdo com o máximo de clareza, no seu ritmo. No final do tempo eu vou te pedir para parar e fazer uma marcação onde você parou, assim como no começo, e então contar quantas linhas você leu. Feito isso, agora conte o número de linhas que você leu, do ponto de partida até o ponto em que você finalizou a leitura ao final dos 2 minutos. Pronto! Agora que você sabe quantas linhas leu ao longo de 2 minutos, divida esse número por 2 e descubra quantas linhas você leu em 1 minuto. Para definir a média de palavras por linha do seu livro, pegue seu livro em uma página qualquer, conte a quantidade de palavras contida em 3 linhas e divida esse valor por 3. O resultado será a média de palavras por linha do seu livro. Agora você tem quantas linhas você lê por minuto e a média de palavras por linha do seu livro. Agora é só multiplicar esses números e chegar no número de palavras por minuto, ou seja, multiplicar o número de linhas que você leu em 1 minuto pela média de palavras por linha. Então você terá suas palavras por minuto. Eu sugiro você anotar sua média de palavras por minuto no seu bloco de notas para você medir seu progresso ao longo do tempo. Vamos em busca do nível intermediário de superleitura? Utilizando o marca-passo visual, nível 2 e intermediário. Você já ouviu falar na técnica do marca-passo visual? Trata-se de uma técnica bastante simples de ser executada e que vai ser uma grande aliada para acelerar sua velocidade de leitura e acabar com o mau hábito da regressão, aquela coisa chata de ficar voltando no texto a todo momento e que acaba sabotando sua concentração e tornando a leitura bastante cansativa. Imagina assistir a um filme pausando e voltando algumas cenas a cada 2 minutos? Bem chato, né? Só de imaginar a gente consegue perceber o quanto seria desagradável. Além de impedir que você mergulhe na leitura em si, a regressão faz com que você desfaça a linha de raciocínio e acabe perdendo a compreensão do todo. Já falamos que ler de forma mais lenta que o seu cérebro é capaz de absorver é um causador da regressão, uma vez que sua mente acaba se perdendo em pensamentos e você acaba precisando voltar no texto para retomar o fio da meada. Além disso, a regressão acaba se tornando um hábito por si só, uma espécie de mania que desenvolvemos que acaba por nos sabotar. O marca-passo visual é uma forma de prevenir a regressão e vai te ajudar a ler de forma mais fluida e mais concentrada, o que vai aumentar sua velocidade de leitura e sua capacidade de assimilação do conteúdo. Estamos falando de usar um marcador visual, que pode ser uma caneta, um marcador ou simplesmente o seu dedo para acompanhar o texto passando pelas palavras sem tocar na página. Se você ler no seu ritmo normal, mas usando a técnica do marca-passo visual para acompanhar o texto, você vai ler pelo menos 20% mais rápido por aumentar seu foco e evitar a regressão. Isso acontece porque seus olhos são naturalmente atraídos por movimento. Trata-se de um instinto de sobrevivência inato, que vem desde os primórdios da humanidade, quando precisávamos caçar nosso alimento e estar sempre alertas para não sermos atacados. Quando seu dedo se move ao longo do texto, sua atenção é direcionada para o conteúdo e se mantém focada no que você está lendo. O exercício é bem simples, porém muito poderoso. Pode ser um pouco desconfortável ou estranho no começo, como tudo que não estamos acostumados. Pode ser também que você já perceba de primeiro o aumento no foco e na fluidez da leitura. O importante aqui, principalmente se você sentir esse desconforto inicial, é não desistir. Posso te garantir que ao longo do tempo essa prática vai te render ótimos frutos com relação à sua concentração e fluidez na leitura. Você vai usar seu dedo como marcador e mover seu antebraço ao longo do texto, sem tocar na página, num ritmo constante. Não precisa se preocupar em ler mais rápido aqui, leia no ritmo que for confortável para a sua leitura. O foco deve ser em manter o ritmo constante e fluido, sem ficar voltando no texto. É importante ressaltar esse ponto de mover todo o antebraço e não somente o dedo. Isso pode ser um pouco desconfortável até você se acostumar, mas é muito mais eficaz para manter sua atenção focada ao longo do texto. Bora lá!
No exercício prático de hoje vou te pedir para ler por 5 minutos utilizando a técnica do marca-passo visual e então vamos fazer o exercício de medir sua velocidade de leitura. Serão mais ou menos 7 minutos de prática, mas eu gostaria de te pedir para continuar usando a técnica do marca-passo ao longo das próximas práticas e nas suas sessões diárias de leitura, lembrando sempre que as aulas vão te ensinar as técnicas, mas o que vai fazer a mágica realmente acontecer é você colocar em prática, não só nas aulas, mas principalmente tirando um tempinho para ler todos os dias e consolidando o hábito da leitura na sua vida. Vão acontecer dias em que você não vai conseguir ler, claro. O importante é que esses dias sejam a exceção e que, via de regra, você se comprometa e cumpra a missão de ler, que seja 10 minutinhos por dia, que não deixe seu dia acabar sem sua sessão diária de leitura. É isso que efetivamente vai fazer a mágica acontecer. Como já falamos, a técnica você encontra aqui, mas a prática é por sua conta. O poder está nas suas mãos. Conhecimento é apenas poder em potencial. Tudo depende de aplicar o conhecimento na prática. Então, chega de enrolação e bora pro exercício. Conto com você para seguir praticando com o marca-passo visual nas suas sessões diárias de leitura. Pegue seu livro de prática de onde você parou. Pode começar de onde parou no teste acima de medir a velocidade de leitura. Faça a leitura utilizando seu dedo ou algum objeto como marcador e mova seu antebraço ao longo do texto, sem tocar na página, num ritmo constante, que seja confortável para sua leitura. Coloque o cronômetro para rodar por 5 minutos e continue treinando até o tempo acabar. Como foi o exercício? Um pouco esquisito e desconfortável no começo. Totalmente natural para tudo que fazemos pela primeira vez, certo? Talvez você já tenha conseguido perceber o quanto a prática pode contribuir para manter seu foco na leitura. Se não foi o caso, pode confiar que com a prática você vai constatar esse benefício e colher ótimos frutos. Para te deixar a um passo de ser um Master Super Leitor, vamos medir sua velocidade de leitura com o marca-passo visual. As instruções são as mesmas. Você vai prosseguir com a leitura utilizando seu dedo ou algum objeto como marcador e mova seu antebraço ao longo do texto, sem tocar na página, num ritmo constante, que seja confortável para sua leitura. A diferença é apenas que vou te pedir para marcar seu ponto de partida, logo antes da primeira palavra que você vai ler para prosseguir com a leitura, e ao final do tempo, parar de ler e marcar o ponto em que parou. Hold o timer por 2 minutos enquanto você faz o exercício. E aí, super leitor, acha que seu ritmo aumentou, diminuiu ou continua o mesmo? Como está o foco e a compreensão utilizando o marca-passo visual? Bora medir qual foi sua velocidade de leitura? Vou recapitular as instruções aqui. Conte o número de linhas do ponto onde você começou a leitura até o ponto em que finalizou a leitura ao final dos 2 minutos, ou no caso das linhas incompletas ao início ou ao final, em linhas que você leu menos da metade, desconsiderar. Linhas que você leu mais que a metade, considerar como uma linha. Divida o número de linhas por 2 para chegar ao número de linhas por minuto. Multiplique o número de linhas por minuto pela média de palavras por linha do seu livro, se não tiver esse número fácil, pode multiplicar por 10, uma vez que a maioria dos livros conta com, em média, 10 palavras por linha. Ao multiplicar o número de linhas por minuto pela média de palavras por linha, você terá chegado ao número de palavras por minuto, que mede sua velocidade de leitura. Compare sua velocidade de palavras por minuto de hoje, utilizando o marca-passo visual, com seu ritmo na última aula, onde medimos sua velocidade de leitura pela primeira vez. Sugiro que você mantenha no seu bloco de notas o registro com a data e a velocidade de leitura a cada vez que você fizer essa medição, para que você possa medir seu progresso ao longo do tempo. Posso apostar que mesmo após ter utilizado o marca-passo visual somente uma vez, você já tenha melhorado sua velocidade de leitura e conseguido ler de forma um pouco mais focada. Bom, nesse ponto você já deve ter percebido que é um leitor melhor do que era antes de ter acesso a essas dicas, certo? Mas ainda não acabou. Animado para se tornar um super leitor master? Vamos juntos! Técnica de recuo, nível 3, e Master. Você sabe o que é visão periférica? A visão periférica é essa capacidade de, ao focar a visão num ponto à nossa frente, enxergarmos coisas que estão à esquerda e à direita do ponto em que focamos. Trazendo para o contexto da leitura, isso quer dizer que você não precisa ler de uma margem até a outra para ler todas as palavras. Você pode usar a técnica do recuo e começar a linha um pouco depois e finalizar a linha um pouco antes e a sua visão periférica vai capturar as palavras para você, economizando tempo e energia, fazendo você ler mais rápido mantendo a compreensão. Se passar a ler utilizando o marca-passo visual com recuo de uma palavra em cada margem, ou seja, sem passar pela primeira e pela última palavra da linha, considerando que uma linha tem, em média, 10 palavras, isso quer dizer que você vai ler aquela linha 20% mais rápido sem perder a compreensão. Aplicando a técnica ao longo de toda a leitura, você automaticamente vai ler 20% mais rápido sem renunciar à compreensão. Claro que é preciso prática para se acostumar a ler dessa forma, mas passado o desconforto inicial o resultado é certo. O que eu vou te pedir para fazer na prática de hoje e em todas as suas leituras de agora em diante é exatamente isso. Leia utilizando o marca-passo visual, focando no máximo de compreensão, mas começando cada linha uma palavra depois do início e terminando uma palavra antes do fim. Faça isso agora por 3 minutos. Na sequência vamos retomar para medir novamente sua velocidade de leitura utilizando a técnica de recuo. Volte quando finalizar. Então, super leitor, como foi essa experiência com a técnica de recuo? Um pouco desconfortável no começo? Mais tranquilo que pisar no acelerador e ler o mesmo trecho 4 vezes mais rápido, né? Conseguiu perceber que você é capaz de completar as linhas com sua visão periférica e ler mais rápido e de forma mais fluida e focada? Por hora, bora medir sua velocidade de leitura utilizando a técnica de recuo. Você já conhece o processo, mas vou deixar as instruções por aqui. Do lado daí você só precisa rodar o timer para medir sua velocidade de leitura. Marque o seu ponto de partida, onde você vai iniciar a leitura. Como de costume, comece de onde você parou a leitura.
Foco no máximo de compreensão, lendo num ritmo confortável, mas levemente desafiador, utilizando o marca-passo visual juntamente com a técnica de recuo, percorrendo as linhas iniciando uma palavra depois e finalizando uma palavra antes como acabamos de praticar. Hold o timer por 2 minutos, e ao final do tempo, pare de ler e marque o ponto em que finalizou a leitura. Fez isso? Beleza. Bora medir sua velocidade de leitura então. Vou recapitular as instruções aqui. Conte o número de linhas do ponto de partida até o ponto em que finalizou a leitura ao final dos 2 minutos. Divida o número de linhas por 2 para chegar ao número de linhas por minuto. Multiplique o número de linhas por minuto pela média de palavras por linha do seu livro. Compare sua velocidade de leitura hoje com as últimas vezes em que fizemos o cálculo. Não se esqueça de documentar sua velocidade de leitura para acompanhar seu progresso. Você vai perceber que com a prática sua visão periférica vai se fortalecer e você vai poder aumentar o recuo e ser capaz de ler mais palavras somente com a visão periférica. E então, como foi? Conseguiu aumentar sua velocidade de leitura e manter a compreensão? Posso apostar que sim. Como sempre, você já sabe, mas não custa lembrar que a prática é que vai te levar ao domínio da técnica. Vou te deixar com o compromisso de fazer sua leitura diária de pelo menos 10 minutos por dia e a partir de agora incorporar a técnica de recuo ao marca-passo visual, sempre medindo a sua leitura até que você consiga atingir níveis como ler 500 palavras por minuto, o que te permite ler um livro em 5 horas. Porém, como conversamos no começo deste e-book, a partir de um certo ponto, na medida em que sua velocidade de leitura aumenta, sua capacidade de assimilar o conteúdo começa a cair, não tem como negar. Para aprender a driblar isso e, além de ler mais rápido, ter a habilidade de memorizar tudo o que leu e ainda aplicar os aprendizados adquiridos.